Mais um episódio aqui do podcast Master Saúde Legal com uma convidada super especial no nosso podcast para um bate-papo mais do que especial. Bate-papo real, zero formalismo do jeito que a gente gosta. Estou aqui e ela está de frente com o Edu. Ana, o aqui, que prazer recebê-la aqui. Olá, Edu, tudo jóia? Tudo ótimo, melhor agora. Uma honra estar aqui, muito feliz. Queria muito chegar nesse momento e a gente conseguiu. Que legal. Ó, não mediu esforços do Rio de Janeiro para São Paulo, porque nós estamos gravando esse podcast, sim, aqui dos estúdios do Direito da Saúde na Prática, onde a gente faz esse podcast em São Paulo. A Ana veio carinhosamente, aceitou o convite, está aqui para essa participação. E eu já vou começar o que eu não faço e depois puxam minha orelha, já fazendo a primeira propaganda aqui do nosso podcast. Para você que está nos acompanhando nesse momento, já pegar rapidamente, já passar aqui a nos seguir, já ativar a notificação para receber informações de quando outros episódios vão acontecendo, acompanhar aqui o canal e mais do que isso, ficar atento ao conteúdo. Já dizendo que esse podcast também é um oferecimento, temos aqui o oferecimento do nosso blog, Master Saúde Legal News, que com muita honra estamos aqui diante de uma colunista do nosso blog, e o quanto é isso importante a gente já levar conhecimento para todos, né, Ana? Com certeza. Faz toda a diferença da gente informar e também da gente mostrar o nosso posicionamento para vocês, da questão do direito da saúde, que não deixa de ser, vocês têm que entender que esse blog, Master Saúde Legal, é um entregável da nossa mentoria com o nosso mentor maravilhoso, Edu, que não mede esforços também para entregar tudo que tem de melhor na mentoria e de fazer da gente profissionais reconhecidos, de ajudar a gente nesse posicionamento que é muito importante, que muitas vezes passa desapercebido, né? As pessoas acabam não colocando e ele não. Ele está lá empurrando a gente escrevendo, a gente falando, a gente fazendo entrevista. Não tem nem o que falar. Não é rasgação de seda, porque não é o meu intuito aqui, mas dizem muito por aí, você que se é advogado vai estar acostumado com isso, você tem que honrar o local onde você está, honrar os seus mentores, honrar os seus professores, honrar a pessoa que contribui na sua vida de alguma forma. Você vai ouvir muito essa frase e espero que você que está aí do outro lado, que você realmente honre. Mas temos que fazer um registro, que é o momento de falar do nosso apoiador, que é o blog. Blog esse que eu vou deixar aqui nesse episódio um link para você que você possa literalmente colar no blog, porque você vai aprender com 17 colunistas que atuam diariamente e estão levando ali informação para beneficiário, e você também que é advogado pode se valer desse conhecimento Bastante. para poder aumentar aí o seu leque de informação, de conhecimento, de assuntos do momento, de atualizações e levar para a sua advocacia. Fiz todo esse introito aqui para dizer o seguinte, e aí eu já começo aqui com a minha convidada, e de novo, sem rasgação de seda, mas é o óbvio. Esse projeto inicialmente seria dela. Dela, sim, ela ia fazer um projeto, ela teve a ideia original, ela colocou tudo, seria dela. E todo mundo que tá junto com ela, o pessoal da mentoria, os colegas, incentivaram muito que ela o fizesse. Mas ela, como o coração dela é maior do que ela, e é um coração enorme mesmo, ela trouxe a ideia para o grupo e ela fomentou para que o grupo fizesse. E ela abriu mão dessa forma. Ela falou: se não for assim, eu não faço. Então vamos fazer aí, determina como nós vamos fazer, e ela colocou, trouxe a ideia. Então já vale o meu agradecimento da sua presença aqui no podcast e dessa coisa maravilhosa que já esse filho já nasceu, que é o nosso blog, e está cada dia melhor. Então muito obrigado, porque foi você que trouxe a ideia e permitiu que todos o fizessem. E foi muito melhorada a ideia. Veio uma ideia de trazer informação, né? Só que com a gente discutindo na mentoria, a gente viu uma forma muito melhor, que era um blog, em que o Edu criou para a gente, assim, em tempo recorde, né?
Foi em tempo recorde. Nossas ideias são assim, né? Vai, A ideia tem que executar, né? foi em tempo recorde. E uma coisa que ele não falou, tá? São são 3 ou 4 artigos por dia. Isso aí. 5 dias por semana. Boa. Você entra lá, ó, eu já aprendi uma porção de coisa lendo o artigo do meu amigo, Boa, da minha perfeito. colega que está ali. Então vocês vão aprender também. São todos os dias artigos. Hoje saiu o seu, saiu o meu, tem o pessoal de segunda, de terça, de quarta, e assim vai. Não deixem de ver. Feito o registro, merchando o blog aqui, nosso apoiador aqui feito também. Mas estamos aqui no podcast, e é podcast de frente com o Edu. Ai, meu Deus. Justamente por isso, mas diferente da coisa chata, que é podcast estritamente jurídico, o nosso não é 100% jurídico, porque a vida não é 100% jurídica. Tem 100% de relações jurídicas, Isso. mas não é isso, é muito mais do que isso. Ainda mais porque nós atuamos no direito da saúde e eu acredito que cada vez mais a gente tem que potencializar a conexão com pessoas. Pessoas se conectam com pessoas. Partindo disso, Lá vem. eu quero que você, aqui no começo do nosso podcast, Hum. que você coloque e apresente para eles quem é a Ana CPF. Sabe por quê? A Ana advogada, nós vamos passar por aqui, vamos conhecer em algum momento a sua competência, a excelência, como você trabalha com os seus clientes, a tua preocupação sempre constante em conhecer mais, se capacitar, especializar. Nós vamos passar por isso, mas eu quero que eles conheçam a Ana. Quem é a Ana CPF? Bom, eu sou filha da Glória e do Nelson, sou esposa do Cláudio, mãe do Nicolas, mentoreada do Eduardo. Ó, fez o merchan do mentor. E sou uma pessoa que amo a vida. Sou uma pessoa que gosta de estar rindo. Para mim não tem tempo ruim. Eu tento tirar das piores coisas os melhores aprendizados. Sou chorona, choro pra caramba, choro. Me desespero, me descabelo, mas daqui a pouco eu já tô rindo. Adoro uma cerveja com amigos. Ô, coisa Adoro boa. aquele boteco, uma cerveja, rir, brincar. Eu acho que eu me resumo nisso. Eu não sou uma pessoa que almejo dinheiro. Lógico, todo mundo quer dinheiro, mas eu gosto muito mais da relação. Eu gosto muito mais de estar com as pessoas. Eu me sinto feliz assim. Então, eu gosto da simplicidade da vida. Eu acho que as coisas simples nos tornam pessoas muito mais felizes. Então, eu sou por isso. É lógico que todo mundo quer ganhar dinheiro, é lógico que todo mundo quer gastar. Adoro gastar, gente. Adoro também. É muito bom. Você que está aí, você não está vendo os bastidores desse podcast, mas o esposo dela está aqui filmando a participação dela. Lógico, vai fazer aqueles takes especiais que vocês verão depois nas redes sociais. E imagina para o esposo estar filmando, ouvindo isso, que ela adora gastar o celular, até mexe na tela. Olha que bacana. Mas como é coração aberto, tem que falar o que tem é. que falar, né? O CPF é esse, entendeu, gente? Eu sou isso. E sou uma pessoa sem filtro também. Esse não sei se é meu problema, se é qualidade ou se é defeito, mas eu sofro de sincericídio. Então, às vezes eu falo mais do que eu devo, mas pode ter certeza, quem estiver do meu lado vai estar porque eu quero que esteja. Nunca ninguém vai estar do meu lado porque eu tenho que fazer média ou eu tenho que fingir que eu gosto, porque isso para mim não existe. Então, eu sou essa, eu sou assim. Não tem firula comigo. Não tem meio Não termo. tem. Ou é ou não é. Partindo desse princípio, dessa colocação, da forma que você é, qual é a sua definição de felicidade? É tão simples para mim isso. Porra, É muito todo simples. mundo, eu faço essa pergunta, a pessoa trava indo pro complexo. Não, para mim Meu é muito Deus, simples. diga aí. Para mim são as pequenas coisas, são os pequenos momentos em que a gente está com as pessoas que a gente gosta, que a gente consegue fazer o bem e que a gente está rindo. Para mim, felicidade é isso. Felicidade é você fazer o outro feliz e estar feliz com isso. Ana, gostei. Esse é o teu momento feliz. É. Quando você faz alguém feliz, isso volta pra você e você fica feliz também. Sim, e ver as pessoas que eu amo felizes. Eu acho que não existe felicidade maior do que você estar num local
estar com pessoas felizes e você fazer parte disso. Então, eu acho que os pequenos momentos, os momentos mais simples, é que você conecta com as pessoas e você vê isso. Então, para mim, felicidade é você estar nesse ambiente, cercada de pessoas que você ama, cercada de pessoas que te querem bem. Para mim, não tem outro significado do que esse. Bacana. Ana, muitas pessoas que convivem com você, principalmente a galera da saúde aí que está com você diretamente, eles têm praticamente a mesma visão. Aquela Ana que agrega, aquela Ana que é feliz, aquela Ana que esbanja simpatia, aquele sorriso sempre aberto, aquela pessoa que gosta de tirar onda e tal. Mas pra gente estar assim, a gente tem que ter aquele momento bacana para transcender para as pessoas. O quanto a sua família contribui para isso? Você falou do Cláudio, falou do Nico, o quanto esse núcleo familiar 100%. traz essa Ana feliz? Porque quando a gente não tá bem com a gente mesmo, é complicado a gente fazer o Não outro feliz. adianta, não Mas adianta. diga o quanto isso é importante para você. Muito, porque é uma história que começou triste, né? Eu parei um pouco com a minha vida, fiquei um tempo afastada, me formei em 2020, ninguém acredita que eu me formei em 2020. Eu me formei em 2020, eu sou assistente social também, não estava trabalhando, eu estava no momento para baixo. Difícil falar isso, mas eu estava no momento Boa. para baixo. Quem me vê hoje falar é impossível, não. Eu choro também, gente, choro, fico triste. Às vezes acho que eu tô deprimida, mas não, nunca tô, não. Mas às vezes até acho. Naquele Aí me momento. dá vontade de comprar. Aí eu dou sempre aquela desculpa, né? Ai, gente. E aí o que que acontece? Aconteceu. Meu marido, o Cláudio, que está ali gravando, né? Ele me perturbava muito que eu tinha que voltar para a faculdade, que eu tinha que voltar para a faculdade. Aquilo estava me irritando profundamente. Teve um dia que eu falei, ó, não se mete não. Quando eu quiser, eu vou voltar e pronto. Meu filho nasceu, tal, e eu vi que eu precisava fazer mais. Comecei a ver assim que eu não estava totalmente feliz, até porque eu não ia poder dar para o meu filho o que eu queria. Eu acho que quando nossos filhos nascem, eles passam a ser a nossa prioridade total, né? Perfeito. Então, como eu tinha tido uma perda anterior, durante o início eu queria ser 100% mãe. Eu ia para parquinho, meus amigos eram as babás, que as minhas amigas quase todas trabalhavam, então a maternidade era terceirizada, então eu ia para o parquinho, eu que dava comida, eu que fazia tudo. E aí teve um dia que deu um start, e eu falei, não, não posso, voltei para a faculdade e terminei, e eles me perturbando. Eles me perturbavam, mas me incentivando. E aí, quando veio outro problema, né, gente? Vamos lá. Eu comecei a advogar sem saber nada. Vamos chegar lá. Não, só para contar, porque eu tenho que contar como é que eu, né? E aí eu fui parar no hospital, esse ponto depois isso. Fui parar no hospital com um piripaque, né, da vida, e o que que aconteceu? Eu falei, não, gente, eu tenho que fazer alguma coisa para isso, eu tenho que fazer alguma coisa pela minha família. Eu falei, se eu morrer hoje, o que que eu deixei para eles? Nada. Nenhum, não tinha nem legado, era só a mãe. Aí eu falei, não, não posso. E aí sentei muito com o Cláudio e com o Nicolas, a gente conversou muito, muito. E eu falei pro meu filho assim: tá na hora de eu cuidar de mim. E ele virou para mim e falou assim: já passou da hora. Seu filho falou isso para você? Falou. Caramba, que legal. E esse aqui virou para mim e falou assim: você não pode estar feliz dessa forma, você tem que querer mais. E aí, gente, trouxe para mim tudo que eu precisava. Coragem, eu estava medrosa, então me trouxe. Ah, e teve um detalhe. Ele chegou, Cláudio me chamou e falou assim: vamos ali que eu vou te mostrar uma coisa. Eu falei, o quê? Ele sempre falava que eu tinha que profissionalizar, que eu não podia ser amadora. Perfeito. Tá correto. E aí ele falou assim: vamos ali que eu vou te mostrar uma coisa. Eu falei, o quê? Vamos lá. Ele falou, tá aqui tua sala. Caramba, que sensacional. Isso. E aí, dali pra cá, foi só luta, só vitória, derrota, choro, ligo pro perto da coisa, perturbo.
a criatura, entendeu? Mas e aí foi, e eles incentivaram 100%. Minha mãe também me incentivou muito. Eh, hoje a gente tem, escutado meu filho, e eu sou motivo de orgulho para ele, para mim é tudo. É o tal do valeu a pena, né? A Total. gente sempre, a gente tava aí, estava recebendo outros convidados e a gente sempre tocou. Qual foi o momento que para você valeu a pena, ou assim, dei certo na carreira? Acho que eu ouvi isso E foi de o uma pessoa falando assim, puta, eu atingi. Vou melhorar, mas aqui eu atingi. Mas eu achei legal você compartilhar essa parte do teu núcleo familiar. Você se referiu ao seu marido aqui em alguns momentos. E eu sempre entendo que o peso da profissão é algo realmente muito desafiante para a mulher. sim. A mulher, ela carrega, e sem questão de feminismo aqui, não é nada de levantar bandeira, não é nada nesse sentido, mas a mulher, e principalmente a mulher advogada, ela tem tantas outras tarefas envolvidas e o peso da profissão é muito grande. O quanto você ter essa relação de um parceiro que te incentiva, que te levanta, você vê essa escolha da sala. Hum. Podia passar desapercebido, não tenho nada, a vida que segue, você não tá na sua vibe, você corre, você atrás do seu. O quanto que isso te impulsiona? Porque eu vejo na questão do mercado de trabalho, mesmo em relações de casais, o marido sempre colocando a mão no ombro, não querendo que a mulher cresça e tal. O quanto isso é importante para você ter esse incentivo e essa parceria. Tô falando isso porque tem muitas pessoas que estão começando a carreira, estão ali começando a advogar e precisam desse Ouvi, né? incentivo. O quanto isso é importante nesse teu cenário de vida. Posso falar a verdade De assim? rasgado, aqui é rasgado. Se não te incentivar, gente, larga, joga fora e troca. Porque ninguém, é, eu não consigo conceber uma pessoa que ame não querer ver outra pessoa bem. Para mim, isso é inconcebível. É, eu me lembro que muitas vezes, na época da faculdade, meu filho me ligava: meu pai não quer me dar comida. Que homem, meu Deus. Aí eu saía da aula e corria para casa para dar comida e falava assim: você não quer me deixar me formar? Você. E não era, eu sentia o quanto que eles sentiam a falta, né? E, e com isso, ele tentou de tudo, várias formas de tentar me levantar quando eu estava num momento ruim. É, teve uma loja que ele me deu antes que eu não queria de jeito nenhum. E aí depois veio a sala. Então, assim, não, quando a gente ama, não tem esse negócio quem vai mais, quem vai menos. Eu acho que a gente Perfeito. tem que ir junto. Não tem aquela história, não tem um que vai na frente, outro que vai atrás. Eu acho que vai ter que ir lado a lado. E ele não vai ser nada sem mim, e eu não vou ser nada sem ele. Então, assim, eu acho que não existe não te levar para cima, não existe não te ajudar. E eu escuto muito, tá? Eu escuto muito, escuto várias pessoas dizendo isso. Escuto, às vezes até advogado me chama no Instagram, mulheres, e fala como é que você consegue dar conta de família, de filho, de marido. Falei, gente, fácil não é não. Você acha que eu não surto? Surto várias Com certeza. vezes. Grito dentro de casa, vocês não me ajudam. A louça na pia. Entendeu? Ó, eu dou uma de louca. De vez em quando eu chego em casa 10, 11 horas da noite, levo bronca dos dois, porque isso não é hora de chegar em casa. Aí quando eu acho que eu vou tomar um banho, marido fala assim: estou te esperando para lanchar. Eu falei: ninguém mandou. Mas eu estou lhe esperando é para eu fazer, gente. Vocês não estão achando que é porque ele estava lá romântico, não. Então, assim, então de vez em quando a gente surta, a gente enlouquece. Mas se não te ajuda e se não quer que você cresça, é porque não quer o seu bem. Desculpa, falei. Pronto, Você falei. viu que é legal que a gente partiu da questão da mulher aqui dentro desse cenário, mas o que a Ana falou vale para os dois. Quando você não tem uma parceria, quando você não tem alguém que te impulsiona a crescer, Sim, sim. porque parceria, ambos querendo um bem comum e parceria dos dois crescendo. Lógico. Quando você não tem isso, é hora de repensar se a continuidade é importante ou se na hora de sentar cara a cara, Exatamente. frente a frente, como nós estamos fazendo, vamos colocar aqui os pingos nos is. E nós estamos falando isso, gente, não é um assunto pessoal, é um assunto de carreira. Carreira, Porque exatamente. carreira não é uma ilha, você não está sozinho. Você vai precisar de pessoas que você
vai ter que estar frente a frente, vai ter que estar conversando, vai ter que estar te impulsionando, porque a solidão da decisão terrível. é terrível quando a gente não tem parâmetro. Então, gostei que você trouxe, mas você citou uma coisa aí, eu quero voltar lá atrás um pouquinho, que você estava falando lá da pandemia, que você se formou e tal, 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 mas você tocou num assunto que você tem outra formação. A tua outra formação qual que é, Ana? Eu sou assistente social. E quando eu fiz o serviço social, eu queria mudar o mundo, gente. Continuo querendo. Queria mudar o mundo e eu não fui nem para a área empresarial, não fui nada disso. Fui trabalhar com meninos de rua num projeto de usuários de droga. E fui trabalhar na comunidade do Morro Santa Marta, um projeto que era educar e, através do lazer, para eles chegarem à cidadania deles. Então, é, eu sempre quis trabalhar com criança. Eu sou professora também. Pô, que legal. Sou professora do primeiro a quarto ano, antigamente, né? Eu nem sei mais o que é ensino fundamental. E dei aula para adultos de alfabetização. E eu acho que eu sempre pensei em fazer alguma coisa que eu fosse mudar, né? Que eu fosse fazer a diferença no mundo. Eu nunca achei que eu viesse para o mundo a passeio, não. Durante um tempo eu fiquei assim, né, meio escondidinha, mas eu sabia que alguma hora eu ia achar novamente o que eu queria. E eu sempre fui uma pessoa justa. Cara, E eu sou uma pessoa que eu choro quando tem injustiça, eu brigo quando tem injustiça. E eu tenho um filho que é igualzinho, que é irritá-lo, que é injustiça. Então ele chega em casa, ele briga, ele desbraveja, igualzinho como eu era e como eu sou. Então, assim, é, quando eu entrei no direito, que eu voltei, eu já sabia que eu queria fazer direito um tempo atrás. Mas quando eu fui fazer serviço social, eu era muito nova. Eu tinha 17 anos quando eu tive que entrar na faculdade. E aí eu fiz isso, fui trabalhar com meu pai no comércio, né? Porque meu pai já não aguentava mais ficar na loja. Eu achava um absurdo uma loja que sempre sustentou uma família inteira muito bem se acabasse. sim. Então fui para a loja. Mas foi meu maior erro. Meu Por maior- quê? Porque eu me afastei do serviço social que eu amava. E me afastei de estudar. Só que aí o que, que aconteceu? Eu usei o serviço social, sim, porque eu trabalhei uma época com políticos e a gente usou essa parte do serviço social para formar grupos, ONGs, essas coisas todas. Então, consegui, mas me afastei muito do que eu queria. E aí, quando eu estava grávida, me chamaram para. Aí ele não deixou. Nessa hora, meu marido não me apoiou. E com razão. Me chamaram Valeu a pena não ter esse me apoio. chamaram para coordenar um projeto de meninos de rua, mas que estivessem sob custódia, debaixo do viaduto ali perto da rodoviária. Ou seja, seriam menores bandidos, né, criminosos, e que não podiam ir para a prisão, estariam num ambiente. Sim. E naquele momento eu falei, não, Tá muito pra mim aí. tá muito. Naquele momento era muito, porque antes eu andava na rua com eles atrás de mim. Levava todos para delegacia. Quando eles roubavam, enviam para o meu grupo. E eu falava: até aqui. Eu não vou admitir isso aqui. Então, sempre teve uma relação de respeito. E não deixei de fazer. E nessa época que eu era assistente social, na verdade, eu também era advogada, porque. Era esse ponto que eu ia abordar com É, você. Muitas pessoas, quando elas vão para determinada área, elas acham que elas vão ter que reinventar a roda. Por isso que eu fiz questão de puxar essa ponta da assistente social. Você vê hoje o tanto de ferramenta que você utiliza. De algo que ficou ali esquecido. Você foi para a loja, você parou, usou. Mas hoje, no direito, você vê a bagagem que isso te deu para a muita coisa. relação com as pessoas? Muita coisa. Muitas pessoas que estão começando hoje não têm essa bagagem que você tem e o que essa formação te deu e esse convívio, entendeu? Porque a gente trabalha com pessoas diretamente. Sim, Entender o outro, entender a relação do outro com o mundo, você conseguir ler circunstâncias. aquilo, né? Você Não lê te auxilia hoje como ferramenta? muita coisa, muita coisa.
Eu nem sabia que eu tinha aprendido tanto com o serviço social, Ai, que tá? bacana. Foi a parte prática, né? Colocou a É, mão na massa. quando você começa, você vê a diferença. Porque, por exemplo, teve uma turma do serviço social que foi fazer estágio com pacientes terminais. Naquela época eu não tinha eh, capacidade emocional. Não conseguia, Caramba! não conseguia. Mas aquilo ficou em mim, porque eu sou uma pessoa que eu não me desafio. Não me desafie e eu não gosto de não conseguir. E eu não conseguia. Primeira vez que eu fui, me lembro o estágio era com pacientes terminais na época de HIV, e eu não consegui. Eu não conseguia lidar com a morte. Para mim aquilo era demais. Então eu preferia tentar lidar com a vida, né, transformando a vida dos menores. E o que que aconteceu, gente? Hoje eu lido com o quê? Muitas vezes com a morte. Caramba, mas que bolo da volta, literalmente, né? Era uma escolha ali, não suportei aquele. Não era muito pra mim, o fardo era pesado. Passa o tempo, você vem pro direito, vai pra outra área e hoje é uma coisa que invariavelmente faz parte da nossa realidade. Mas hoje eu Caramba, vejo diferente. E eu estava falando isso hoje com uma amiga nossa que estava aqui, e no sábado eu fui no velório de uma das minhas clientes. Triste, lógico, eu fui muito triste, mas você chegar ali e a família vir te abraçar e falar para você muito obrigada por tudo, por ter permitido que ela morresse com dignidade, te faz ter uma outra relação em estar perto das pessoas que precisam. ser humano vive de validação. Você viu que você trouxe a validação de que você deu certo com o comentário do teu filho. Você falou anteriormente. Quando chega um cliente e fala isso pra você, e no momento que a pessoa tá destruída, porque embora você hoje trabalhe com essa questão de outra forma, a gente sabe que nossa cultura Sim, no país é diferente para trabalhar com o assunto morte. Então a pessoa podia estar pensando em tudo para falar menos isso. E quando chega e reconhece isso no teu trabalho, é outra validação, fala assim, no- deu certo, isso aqui que eu tô fazendo. não, e aí você pensa assim, eu realmente fiz a diferença. É Eu isso. realmente fiz a diferença, porque é, ai, eu fiquei muito emocionada na hora, Imagino. porque um filho e uma neta virem falar isso pra você no momento em que estão enterrando ali, é, e falar: "Sou grato o resto da minha vida pelo que você fez pela minha mãe", aquilo ali. Sabe quando você diz assim: "Zerei o game"? Ali eu zerei. Eu falei: "Eu tô fazendo o que eu nasci pra fazer, é o meu propósito". É isso. Essa palavrinha nós vamos explorar. Essa palavrinha hoje ela está sendo banalizada e todo mundo fala muito de propósito, mas não Propósito. entende na essência o que é O que que é? propósito. E nós vamos explorar isso que eu acho legal. Mas eu queria voltar um pouquinho lá É atrás. porque eu vou. Não, mas o nosso papo é vai e volta mesmo, porque a vida é feita de vai e Sim, volta. sim. Você começou quando você estava falando de coisas que você foi fazendo. Você falou de sucesso, do sucesso com várias quero, porque sucesso é uma sucessão de Com erros. certeza. É uma sucessão de. Não existe esse mundo perfeito da coisa pronta. Não, é isso. E a vida da gente é construída com vários vai e Quem vem. fala que é assim é mentira. Eu gostaria, se você tem essa, me dê a receita, Por porque favor. eu não conheço essa receita. Então, Também quero não. aprender com você se você tem essa vida totalmente reta, aconteceu tudo perfeito, né? Não. Vai e volta, a gente cai, levanta. Então, a gente vai explorar isso. Mas eu quero voltar lá atrás, que você falou que você fez direito, você falou que você teve uma formação anterior de assistente social. A Ana, lá atrás, Hum. Ana, lá no comecinho, você era estudiosa, você era uma boa aluna. Eu quero, porque uma pessoa que tem. Eu só conheço pessoa que tem mais curso que a Ana, e um dia eu vou trazer ele para um bate-papo aqui. Só, já tô deixando o convite para eles viajarem de novo do Rio para São Paulo. Vou trazer. Só essa pessoa tem mais curso que ela aqui. E nós vamos falar do currículo de curso. Pô, não fala mais. Vamos falar. 3 horas de O podcast. podcast vai Vai ser ser ver só só o os cursos currículo. dele. Mas assim, lá atrás, quem era a Ana aluna, Ana escola, Ana infância, como que você era?
Eu era uma moleca, né? Sempre fui, sempre fui. Eu era aquela que jogava ovo pela janela para pegar na pessoa lá embaixo. Aí os caras subiam, o cara me descobriu, né? Porque Putz! ele sabia que era o horário que jogava o ovo, era o horário que o ônibus chegava. Era eu que ia. Ele foi lá com a calça de veludo dele, ele era o segurança do shoppingzinho, da galeria da frente da casa da minha mãe. Quantos anos você tinha, Ana? Ah, devia ter uns 10, 11. Você já fazia essas peripécias? Todas. Meu Deus! Então, o que que acontece? Eu estudava no Santo Inácio, colégio religioso, né? Todo mundo, excelente colégio. Mas eu sempre fui bagunceira, eu sempre falei muito. Vivia na sala da coordenação. A coordenadora era a auxiliadora. Todo mundo chamava ela de Dora. Eu já tinha meu lugar cativo lá. Meu Deus. Tinha meu lugar cativo. Porque ela sabia que tinha algumas aulas que eu ia parar lá. E me botavam para fora de sala, né? Eu era fofoqueira, ficava lá brincando. Falava a aula inteira, mas eu sempre fui representante de turma. Eu era representante de turma. Então, minha cachorrinha ia ter neném, ninguém mais tinha aula, porque estava todo mundo vibrando com a cachorrinha que ia ter neném. Era uma coisa. Eu fui representante, eu acho que do primeiro ano até o último ano que eu fiquei. Com todos esses problemas de ir pra. Não, eu era representante. Colocava você na linha de frente. Eu era na linha de frente. Jogava muito bem vôlei e queimado. Então você entrava no Santo Inácio, você só escutava assim, Kika, Kika, era eu jogando queimado. Eu tenho meus amigos até hoje. Eu sou uma pessoa que eu tenho amigos de 40 anos na minha vida. É mesmo? É. Que legal. Por exemplo, tá tendo um churrasco, eles vão fazer um churrasco, até vai ter os 90 anos de um dos nossos inspetores do Santo Inácio. Então, assim, era uma turma muito unida. A gente tem um grupo de WhatsApp que a gente morre de rir, volta e meia. Eles todos foram nos meus 50 anos. Então, a gente foi há 2 anos atrás no churrasco do Santo Inácio. Só que minha mãe me tirou do Santo Inácio, a danada. Por que que ela tomou essa decisão? Conta. Eu vou contar. Porque eu ficava em recuperação todo fim de ano. Porque eu não estudava, eu não queria estudar, eu queria fazer bagunça, eu era O moleca. negócio era estar lá, mas não era vivenciar, né? Eu gostava de bater papo, de conversar. E aí, quando eu fui para Disney, eu estava em recuperação, né? E aí ela virou para a professora particular e falou assim: ela não vai para Disney. A professora particular falou assim: pode deixar ela aí que ela vai passar. Meu Deus, passei. Mas só Deus sabe como. Ela me perturbou. Minha mãe é professora particular, Shirley, nunca mais esqueço. E hoje é mãe de uma grande amiga minha, que foi minha professora da faculdade. Olha como é. E nós fomos padrinhos do casamento dela. Sério mesmo? Sério, sério. Caramba. E meus amigos, assim, são amigos desde que eu sou pequena. Todo mundo me conhece como uma bagunceira, ninguém me conhece como Ana Karina, ninguém. Era todo mundo me conhecia como Kika. E sempre fui assim, bagunceira. E minha mãe falou: não, você não vai mais ficar em recuperação no final do ano. Isso é um absurdo. O verão aí, 40 graus, né? Minha mãe queria ir para a praia, para o clube, e eu estudando. Aí ela resolveu. Ela resolveu me fazer, me colocar num curso de magistério, para fazer normal, que pelo menos eu ia sair professora. Ela queria um diploma de qualquer jeito. Eu acho que ela não acreditava em mim, não. A minha irmã fez, ela achava que eu tinha que fazer também. Lá fui eu para o magistério. Boa. Irmã Beatriz, que era a coordenadora, enlouquecia com a gente, né? Irmã Beatriz olhava para mim e falava: não é possível, essa menina está aqui. Mas aí eu cheguei lá, eu era a melhor aluna. Por quê? Eu vim de um colégio que era muito forte. Não aproveitou, mas tinha uma base bem Mas melhor. não é que eu não aproveitei, gente. Eu aproveitei mais que todo mundo, que eu estudava até o final. As pessoas ficavam de férias em novembro, eu estudava até janeiro. Isso é muito boa. Eu era mais inteligente, então. Acabava o ano, eu sabia muito mais que todo mundo. Revolução Francesa, eu sabia de cabo a rabo. O ano inteiro também tá nas férias, pô. Revolução Francesa, eu fazia um livro. É, mas é uma figura mesmo. E aí, minha mãe resolveu que não. Então, eu comecei a passar, assim, em julho eu já estava passada. Mas aí eu me apaixonei, não por ser professora, né? Porque se eu fosse professora hoje em dia, eu dava cascudo. Mas
dessa coisa da relação com as pessoas. Eu sempre gostei muito. Então, é, mas eu não queria dar aula para filhinho de papai. Eu queria dar aula Sim. para comunidade carente. E queria dar aula para adulto. E foi aonde que eu fui. Foi quando eu comecei a dar aula para alfabetização de adultos, que foi uma das minhas maiores experiências. É isso que eu ia te perguntar. Foi uma das minhas maiores experiências eu ver um porteiro com 45 anos, barbado, chorando porque aprendeu a escrever o nome. E me agradecer por isso. Não, para mim não tem, não tinha a ver o filhinho de papai correndo, não era. Era eu poder fazer a diferença. Era exatamente isso. E quando eu dava aula também em comunidades carentes, recebia até flores do chefe do tráfico. Mas as flores eram assim: que seu trabalho seja lindo, mas não prejudique o meu. Cada um no seu quadrado. Ele que literalmente foi daí que saiu a frase. Cada um no seu quadrado. Mas era onde eu me apaixonei. Dei aula, aí nas férias eu trabalhava em colônia de férias, mas da LBV, então Ah, não ganhava nada. Mas eu voluntário, né? passava as férias trabalhando com criança de comunidade. Eu sempre fui essa pessoa. Sempre fui isso. Cara, mas olha a bagagem que isso te traz na relação com as pessoas. Por isso que eu falo que a construção da casa não é pelo telhado, é um Né? alicerce. É, Porque isso te dá uma experiência que muita gente vai levar uma vida e não vai ter. cara, eu tô com vontade de chorar aqui. Eu Eu, mesmo tô lembrando da minha vida. eu tô vendo, tá? Não vai chorar. Eu não lembrava disso tudo que eu era, não, gente. Eu achava que eu era pouca coisa, não. Quer ver? Mas a construção, é o que eu falo. Muitas coisas a gente vai levando na vida, mas a gente fez determinado com as ferramentas que a gente tinha. Sim, Então a gente não pode desprezar a nossa bagagem, a nossa história, porque a gente tem muita coisa que a gente não para pensar. é verdade, é Aí verdade. eu tô no momento X, cheguei aqui, você não caiu de paraquedas aqui. Essa Ana hoje, ela foi ali sendo moldada com a Ana lá de trás do colégio, vai trazendo e vai chegando. Acho que a gente vai querendo algo mais, e a vida vai melhorando, a gente vai se organizando. Então, essa Ana, que foi professora, foi lá, a mãe insistiu, formou essas pessoas, criança, adultos. Eu imagino, você estava falando, você estava passando um filme. A satisfação pessoal, você vê uma pessoa dessa, e hoje, que nós vamos focar um pouquinho mais à frente na tua atuação hoje, deve ser a mesma sensação É. quando você consegue realizar algo para alguém na tua atuação, acho que é no direito da saúde, quando você garante um tratamento, quando você Nossa, consegue algo. Acho que a sensação é a mesma, mas desde o começo você colocou algo aqui que é tão bonito, e eu acho que isso é compartilhar propósito de verdade, quando você trouxe aquela questão, eu sempre quis mudar o mundo. sempre. E essas pequenas coisas para algum, quando você transforma a vida de alguém, isso potencializa. Porque nós somos Verdade. instrumentos. Você mudou o cenário dessa pessoa que aprendeu a ler, escreveu o nome, com certeza isso vai reverberar em alguém próximo a ele. E aí você está mudando o mundo aos Com pouquinhos. certeza. Hoje, quando você garante o tratamento para uma família com a tua atuação hoje mais presente, você está mudando o entorno daquela família. Então, você está mudando o mundo com a tua atividade. Mas isso você já tem lá de trás. Veja que a cultura é É. muito forte. Não é nada que nasceu hoje em mim, hoje não, eu já Não, tenho já isso. tinha isso, já Então, isso é tinha. muito, muito, muito legal. Pergunta com tudo isso. Hum. Com tudo isso que a gente chegou hoje. Cara, qual é o teu maior sonho? Essa É. pergunta para mim é difícil. Eu gosto de dar nó na cabeça. É, Eu vou essa pra lá, pergunta. venho pra cá e pergunto algo que você não ia pensar que ia te perguntar. Não, Qual é o teu até maior porque sonho? isso para mim é muito difícil. Porque eh, a resposta que eu vou dar parece que eu não sou uma pessoa que ambiciosa, mas não é isso. É porque para mim, sonho não pode ser resumido em preço. Então, assim, eu tenho uma vontade muito grande, que eu falo toda hora, que é ter uma casa enorme, porque eu adoro receber todo mundo. Mas se isso é um sonho, não, isso vai ser uma realidade. Então, assim, o sonho para mim é transformar. É isso para mim. Eu não consigo ver um sonho como uma coisa palpável, entendeu? Uma casa. Para mim, isso não é sonho. Para mim, isso é um objetivo.
que eu vou alcançar. Agora, eu tenho um desejo muito grande. Isso eu acho que é um grande sonho meu. Lógico, é ver meu filho. Se eu for pensar em etapas um sonho eu já realizei. Vocês estão me deixando com a cabeça Aí que ela confusa. vai pensar, você vê que legal? Ela tá refletindo aqui, ela É, começou com a coisa que é legal, a coisa lá de transformar mesmo, porque é um sonho que você idealiza uma coisa e ela se reflete em várias, é bacana. Mas ali na cabeça dela agora eu é, tô passando vários momentos, traga os momentos, é legal, compartilha o é. que você tá pensando. Assim, uma coisa que eu me orgulho muito é da criação que a gente deu para o nosso filho. E um dos sonhos dele é ver ele se formando agora, no terceiro ano, passando para a faculdade, vivendo e escutando as coisas que ele fala para gente. Então, para mim, um sonho que foi realizado, foi ter meu filho criado. E assim, hoje eu posso dizer, várias vezes a gente olha um para o outro e fala assim, a gente está fazendo o trabalho A certinho. semente regou É, direitinho o que é. tá acontecendo, né? Isso é Meu sonho é gratificante. ver ele muito bem, é ver ele crescer, profissionalmente, como pessoa, como tudo. Isso para mim é um sonho, é o maior de todos, tá? É ver meu filho feliz, realizado, sendo uma boa pessoa, seguindo o que a gente ensina o tempo todo, né? Outro sonho é eu poder modificar a vida das pessoas com o meu trabalho. Isso para mim é um sonho. E aí tá acontecendo, então, mas eu quero mais. Eu quero. E qual a tua alegria em ver isso acontecendo? Você foi para esse sonho final, que é você, com o teu trabalho, mas você já está fazendo isso bastante. Você é uma pessoa que vem crescendo muito, nós vamos tocar nisso, mas qual que é a tua satisfação pessoal? Porque assim, quando a gente pensa em estudar alguma coisa, escolher uma profissão, você tem duas aí, ela não consegue ter uma só, ela quer ter duas para dizer que. E depois era a aluna mais ou menos. Mas olha que coisa, quando a pessoa vai crescendo na carreira. Você está crescendo cada vez mais. As coisas estão se potencializando na sua vida. Sim, Por mérito seu. Que você pegou, abraçou aquilo e você é uma pessoa muito determinada mesmo. As pessoas às vezes confundem, a gente se alegra, ser meio disperso com a gente não ter um objetivo. sim. Você é determinado. Quando você escolhe aquilo, você É vai. aquilo, Não pode acontecer, pode cair um prédio, eu vou fazer aquilo. Mas o que isso traz para você de satisfação pessoal de você ver isso acontecendo? cara. Você visualizar e ver a coisa ali andando. Eu vou te falar que eu posso falar que hoje eu tenho muito orgulho da mulher que eu me tornei. Muito orgulho, muito, muito. Se você me visse, Produção, preparem os lenços que tem uma mulher chorando aqui. se vocês me vissem, antes da pandemia, eu estava pesando 145 quilos. Eu não tinha um objetivo, meu objetivo era estar em casa, com meu marido e com meu filho. Não- eu não almejava nada. Deixa a vida me levar. É. E aí veio a pandemia, eu enchi a geladeira de cerveja, bebi um dia, bebi dois. No terceiro eu falei, se eu continuar assim, eu vou morrer. Com certeza. Aquele dia, para mim, eu virei a chave. Nesse dia eu falei, chega, eu não posso ficar assim. Eu não sou isso. E aí eu entrei numa plataforma digital chamada Endorfina Digital. Eu fazia ginástica todos os dias, fazia burpee, com 145 quilos eu fazia burpee. Eu abria a sala, tirei tudo e falava assim, se alguém for morrer, que morra até as 4 ou depois das 6, porque de 4 às 6 eu tô lá. E aí trouxe para minha vida duas pessoas maravilhosas, que era a Mara e o Leto, que é um casal. Eles davam aula de ginástica online e eu fui para essa aula de ginástica. Que bacana. E depois da primeira aula, eu achei que eu fosse morrer, juro. Eu não respirava. Tá sedentário, tá sem Eu fazer não nada. respirava, eu falei, posso ficar assim. Tirei todas as cervejas da geladeira. Fui pro mercado e minha vida virou bicho e planta. Eu só comia
carne e salada. Tirei todos os carboidratos da vida e emagreci 40 quilos. Eu subi e descia 19 andares de escada. Era exercício, depois da ginástica. Caramba. E depois disso, veio também aquela coisa de acreditar mais em mim, de acreditar que eu podia. E aí, porque quando você tá lá largada e triste e para baixo, você acha que você não é capaz de nada. Com certeza. E aí veio esse momento, eu comecei a emagrecer, comecei a estudar, porque a gente estava na pandemia, então não tinha o que fazer. Eu não gostava daquele negócio de ficar vendo live, eu achava aquilo. Pra mim, eu não falei, o pessoal tá no show, vendo live na televisão, com o telefone, um olhando pro outro. Pô, pra mim aquilo era uma palhaçada. Eu não tinha a menor paciência. Não tinha a menor paciência. Mas foi um momento para nossa família muito bom. É. Muito bom. E eu brinco que eu precisava de mais 1 ano e meio de pandemia para eu ficar no corpo que eu queria. Acabou a pandemia, voltou a cervejada. Então, aquele momento foi aquele crucial. Eu falei, eu vou mudar. E foi o que aconteceu. Comecei a estudar, mas eu não estudei direito da saúde nessa época. Tanto é que a gente fez o home care da minha sogra, e a minha sogra ficou doente, foi a pior coisa da pandemia pra gente, foi isso. Minha sogra ficou doente, foi morar com a gente, porque ela ficou internada e tal. Foi morar com a gente, precisava de tratamento. Todo o tratamento dela eu consegui. Boa. Conte aí, abre o coração. Eu fiz essa ação junto com uma amiga minha, que depois virou minha sócia. Depois a gente meio que brigou, porque a sociedade não estava dando certo. Aham. Mas eu acho que hoje a gente já ultrapassou essa fase de briga, né? A gente hoje, lógico, não voltou a ser amiga como era, Mas porque as pessoas têm entendimentos diferentes, mas chegou o momento que eu percebi que só aquilo não era o que eu queria. Perfeito. E aí a gente fez a ação da minha sogra, conseguimos, assim, não sei como, conseguimos o tratamento todo, só que não tinha um home care inserido dentro de casa. Eu tinha os atendimentos pontuais, era o programa de atendimento domiciliar que a gente Sim. tinha. Na época, para mim, o home care era tudo a mesma coisa. Né? Eu não tinha menor Tinha conhecimento, o que nenhum. temos para o momento é É, isso. quando colocava home care, o juiz falava lá que deferida liminar, eu achava que ia entrar o Já hospital inteiro dentro da tá minha casa. resolvido. Mas não. E ali eu comecei a cuidar da minha sogra, comecei a reescrever a minha história. Que bacana. Comecei a reescrever, porque eu perdi uma filha, então eu tinha perdido, assim, muita coisa, muita vontade de fazer as coisas. E ali eu comecei a reescrever tudo. Eu falei, eu sou muito mais do que isso. E aí foi. E aí, esse Eduardo da seguinte forma. Ai, meu Deus. Ela vai me colocar no meio da história Vou, dela. Ah, que lógico, gente, faz coisa. parte da minha história. Se vocês verem essa edição inicial, essa peça inicial, eu tenho até vergonha da bichinha. Mas eu consegui o home care para um cliente. E a Mil demorou 45 dias para. Você vai entender por que eu estou chegando nisso. 45 dias para cumprir a liminar. Eu desesperada com aquilo, todo dia eu botava na internet que não cumpre, que não cumpre. Bruno, que fazia ginástica comigo na pandemia, Olha que mundo pequeno. falou: vai no perfil do Eduardo Almeida. Ele é maravilhoso. Eu estudo com ele, eu faço com ele, e ele é uma pessoa que vai te dar uma abertura. Se você precisar aprofundar nessa área, vai lá, segue ele lá para você ver. Não só seguir, gente. No primeiro dia eu já chamei ele no direct. Falei, olha, eu sou. Contei a história. Falei, olha, não está cumprindo a liminar, o que, é que eu posso fazer? Com toda a paciência do mundo, ele me ensinou tudo. Só que aí veio, a Mil foi,
cumpriu a liminar e eu tive um AVC. Só que eu, lá do hospital, eu já fechei com o Eduardo, né? Eu falei, eu preciso estudar. E aí eu me lembro que eu mandei uma petição para ele e falei assim, eu sei que eu ainda não sou sua aluna, mas dá para você dar uma lidinha que eu estou no meio do hospital. Gente, ele leu, consertou e falou, agora vai. E dali para frente eu falei, não, eu não sou essa pessoa, eu vou crescer. Eu não queria ser só mais uma, não, tá? É isso, mas tem que chegar chegando, Isso eu pô. falo. Quando eu resolvi, eu falei, eu não vou ser uma advogada, eu vou ser a advogada. E de lá para cá é o que eu tento ser. Boa, você tocou num assunto aí que eu acho legal você compartilhar. Não legal de você ter vivido, Sim, sim, sim. mas legal de você compartilhar. Você falou do AVC. Por que que você chegou nesse estágio? O que que aconteceu? E mais, o que que isso te ensinou sobre a vida? Que a gente falou da questão, a hora que você aperta o botãozinho ali para voltar para a tela, ó, volta, ainda na tela. Porque a gente, quando passa por esses perrengues, e um AVC não é uma coisa simples na vida Não, de ninguém, e a gente não deseja isso para ninguém. foram dois. Dois ainda, ó, o potencial de perigo. E com certeza a gente começa a refletir na nossa vida. O que que isso te trouxe de lição? Como que estava o teu momento para isso ter acontecido? Porque não é fácil. E a partir daí, A maior lição é não brinque com a vida dos outros. Foi minha maior lição. Por quê? Porque eu tratava direito da saúde como direito do consumidor. Eu achava que era isso, né? CDC, liminar, vai ter que fazer. Mas não era, gente. E aí, quando eu me vi na minha mão a vida do cliente, eu falei, cara, como eu fui irresponsável, como é que eu fiz isso? Eu não sei o que, é que eu vou fazer daqui para frente. caramba, que legal você ter essa visão. Bacana. E eu escutava do meu lado assim, não, é só o CDC. Mas aquilo para mim não era. E eu falava assim, não pode acontecer. Pode acontecer, eu tenho que dar um jeito nisso, eu tenho que dar um jeito nisso. Eduardo, eu acho que eu fui umas 32 vezes na Mil. Eu ligava, eu consegui o telefone da chefe do home care da Amil. Pra toda hora eu mandava para ela liminar. Toda hora eu mandava para ela liminar. A mulher me Preciso bloqueou. resolver, Ela me preciso resolver. bloqueou, lógico, né? Se eu mandar um oi para ela, eu acho que ela. E aí eu acho que eu entrei no TJ, no PJE lá, e eu acho que eu procurei todos os escritórios de advocacia que representavam a Mil. E eu ligava para todos eles e mandava a liminar. Eu não sei por que cargas d'água, no final eles resolveram lá e cumpriram a liminar depois de 45 dias. Mas o meu AVC foi isso, porque no dia que eles entraram com home care, e eles me avisaram, entrei com o home care já está cumprida a liminar, eu tive AVC. Caramba, foi. Foi no dia. E aí, como que você lidou com isso depois? Teve o AVC, Tive o AVC, aí fui para o hospital, mas assim, na verdade eu achava que eu estava só estressada. Mas cheguei lá, eles fizeram lá a trombólise lá, me puseram dando uma tomografia e tudo. Fui. Lá eu comecei a pensar, eu falei, não, não posso. Não posso, não posso, não pode ser assim. E eu falei também pro médico, tá? Eu só vou ficar aqui se você deixar eu ficar com o celular. Aí o médico foi olhando pra minha cara e falou, mas por quê? Eu falei, senão eu vou ficar estressada aqui, eu vou ter mais dois. você jura que a sua conversa com o médico foi essa? Foi. Mas antes eu abri o olho e falei assim, gente, eu tô no paraíso. Era tanto médico bonito me olhando. E eu na tomografia, eu falava, gente, eu tô no paraíso, eu morri. Eles não estavam acreditando, né? Eu falei, gente, eu não tenho nada, deixa eu ir embora para casa. Não, a gente vai ter que fazer os exames e tal. Eu falei, mas não vai ter ressonância, porque eu não vou entrar naquele troço. Aí eu fiquei lá, eles deixaram eu com o celular, passando
Arrasta pra cima, eu comprei um curso. Você jura tempo não fazendo tudo? Arrasta pra cima, eu comprei um curso, que É, você sabe. é. E comprei vocês também no Foi, Arrasta pra foi lá cima. no. Eu arrastei pra cima, eu comprei 2 cursos. Boa. E aí Cláudio e Nicolas foram me visitar e falaram assim: nós temos que mudar de vida, mas eles estavam me chamando de gorda na época, né? Nós temos que mudar de vida, tem que andar, fazer, acontecer. Eu falei: já mudei, já arrastei para cima aqui e já comprei 2 cursos. Vocês vão ver quando eu sair daqui. Outra mulher, sou outra mulher. Outra mulher. Mas eu tive outro AVC agora, né, no início desse ano. Mas ali eu já fui muito mais, ó, eu acho que foi estratégia. Como você me ensinou a vida inteira, intencionalmente. Eu já fui com os cartõezinhos Boa, para dentro do CTI. boa. Já que eu tô aqui, vamos Vamos, lá. e, Vamos lá. e fui, ó. Tá achando que não? É? Quando me botaram pra andar, eu andei com o cartãozinho na mão. É. Não, e aí foi. Mas o que me levou a AVC foi a falta de conhecimento. Aquela pressão daquele caso todo te levou para um pique Levou. de estresse E que. que eu nunca tinha tido na vida pressão alta, tá? Eu sempre fui gorda, eu sempre fui tudo, mas os médicos falavam que o meu exame devia ser trocado, porque parecia de neném. E até hoje, tá? Ninguém sabe me explicar o motivo. Todo mundo fala que foi o estresse. E realmente foi. É, você saber que você tá com a vida de uma pessoa na tua mão, você ser irresponsável, aquilo me tirou do sério. Eu não aceito quando eu erro, sabe? Mas será que isso não tá ali ligado diretamente com a coisa daquela Ana, da construção da Ana de eu não quero qualquer coisa, quando eu defino fazer, eu vou fazer? Tem. Mexeu com vocês da Não, tua sim, essência, né? sim. Mas você imagina, lembra que eu falei uma vez para você assim? Eu me senti aquele advogado de liminar. Nossa, eu queria pular, dançar quando veio a liminar. E depois que não cumpria, o que, que eu ia fazer? Eu não sabia o que, que eu ia fazer. Por isso que hoje eu encho a boca, brigo, eu brigo nos lugares quando falo assim: não, direito da saúde, a ação é fácil. Dá para fazer aos montes, eu brigo. Em qualquer lugar que eu tô, eu brigo, você sabe disso. Sim. Você e todo mundo, porque todo mundo já sabe que eu levanto a bandeira, não me vem falando É que isso. você vai ficar milionário com ação de direito da saúde, porque é facinho, porque não vai, gente. Não vai. Boa, isso mesmo, tem Não que vai. trazer a realidade, nua e crua. E aí você tem que estudar muito, não é pouco, não. Para você ganhar mais, você tem que se capacitar mais. Quanto mais você domina, mais você ganha. Mas Isso é é verdade. Isso trabalhoso. é verdade. Fácil, não tem quem fala isso como facilidade e simplifica isso. Tá Tá mentindo para as mentindo. pessoas. Ó, e dá pra ganhar. Tá Desde que a aí. gente saiba fazer, Mas não é outra motivação pessoal e outra validação de saber que você ganha bem com o fruto do seu trabalho e e mudando. fazendo bem. E Isso. fazendo bem e conseguindo garantir o tratamento. É isso. Agora, você cobrar. Você pode cobrar R$ 1.000. Você está cobrando caro quando você não sabe. Concordo. Falou tudo, concordo Então, plenamente. assim, aquele dia para mim, quando não cumpri a liminar e eu não sabia o que fazer, eu errar tão feio assim e não saber. Naquele dia em diante eu falei, nunca mais eu vou passar por isso. A gente se sente Impotente, incompetente, incompetente. impotente. Eu Verdade. falei, não. Ana, mas você falou de uma coisa aí que passa na vida de todo advogado e cada um trabalha de uma forma. Mas você colocou a questão dessa pressão, porque você tá pressionado ali para garantir aquilo, não sabe como fazer, então o nível de estresse vai lá em cima. E na nossa área, que é o direito da saúde, a gente trabalha com muitas questões urgentes, questões de pressão, nível de estresse vai lá para cima. Como que você lida com isso no seu dia a dia? Como cabe isso no seu dia? Porque assim, é muito lindo, maravilhoso, e a gente faz uma série de exercícios para que isso não aconteça, a gente tenta manter o equilíbrio, controlar as situações, tudo isso é benéfico, a gente tem que aprender cada vez mais. Mas a gente atrai para a gente uma carga de problema que são das pessoas. Sim. Como que você conduz isso na sua vida? Porque você já passou por 2 AVCs, do jeito que você está falando. Então, o estresse para você não é algo que é muito bom você ter que ficar tendo sempre. Mas, assim, como que você trabalha com essa questão e com essa pressão de fazer
acontecer as coisas e ao mesmo tempo controlar isso? Como que é a tua situação? Tá, mas deixa eu deixar uma coisa clara, o segundo AVC não foi por causa de trabalho, não. Foi foi todo mundo afora, assim, que estava em volta que me gerou, assim, uns estresses desnecessários. Mas, eh, hoje em dia eu lido muito melhor. De vez em quando eu surto, aí eu tenho um mentor que me traz para a realidade, né. Ele fala: "Calma, respira, você sabe o que você tem que fazer". Aí eu faço. Mas assim, eu hoje, por eu saber mais, por eu acreditar em mim, eu não tenho desespero, o estresse da liminar não cumprida. Porque eu consigo hoje sentar na frente do juiz e explicar que aquilo ali tem que ser cumprido. Né? De vez em quando eu até falo assim, eu acho que essa petição está um pouco pesada, mas o juiz tem que ouvir, Boa. né? Então, assim, o meu estresse hoje de trabalho não é o não saber, é ver que as pessoas não. Isso é uma frase que eu sempre uso nas minhas petições, né? É, eu não sei fazer uma petição só, não, tá, gente? Eu vou fazendo várias. E aí, toda vez eu vou lendo, eu vou mudando, porque Correto. para mim, cada caso é um caso, então eu vou ter que usar outra coisa. É, eu não consigo lidar, que me tira do sério, que é a questão da justiça mesmo, é a precificação da vida. Então, Perfeito. assim, toda vez que isso aparece, né, que tanto o SUS ou o plano de saúde querem colocar a questão do preço acima do valor, é o que me tira do sério, isso me estressa muito. Então, assim, e hoje eu aprendi, eu descobri o que que me tira do estresse. É meu projeto Free Willy, é minha natação, Boa. Ali que você descarrega tudo. tudo. E porque é o momento meu de pensar, sem ninguém ficar me falando no meu ouvido. Eu tô com muita dor no meu joelho, então qualquer outro exercício estava me deixando estressada. Então fui nadar. Então eu tenho 1 hora e meia assim que eu vou pensando antes de ir para o escritório, e aquilo vai me colocando no prumo. Uma forma que eu tenho de lidar com o estresse e tá com a minha família, tá com meus amigos, tá batendo papo, são coisas que eu gosto muito de fazer. E outra coisa que para mim agora também virou um hobby, é gravar e botar na internet, é divulgar, é informar. Boa. E eu acho que é isso, assim, hoje em dia eu sou muito mais tranquila. Ótimo. O que você não mudaria em você? O que que é inegociável para Ana? Não tem conversa, pode vir com qualquer proposta Valor, que você não meus muda. valores. É o que eu acredito, é isso, e eu não mudo. Você não vai me ver enganando ninguém, você não vai me ver dando pernada em ninguém, eu não admito. São coisas, para mim, são inegociáveis. São os meus valores, tudo que eu acredito. E eu sou radical, tá? Eu demoro a tomar uma atitude, mas quando eu tomo, às vezes eu vou levando assim, não, eu tô pensando errado, não, não é assim, não. Mas quando eu vejo que eu tô pensando é real para mim, os meus valores, eu acho que é o que eu carrego comigo, é o que faz de mim eu ser o que eu sou. Então, para mim, inegociável é isso. Show. E qual o seu maior defeito? Você vê? São tantos. Pensa em um aí. Bom, sou mandona, o sincericídio, eu acho que é um grande Você defeito. acha que é defeito? Eu acho que porque nem todo mundo está preparado para ouvir o que eu tenho que falar. Mas aí você acha que o problema é seu ou do outro? Não, eu até acredito que seja do outro, né? Mas eu também acho que eu não posso ser a dona da verdade. E o que me incomoda não pode ser o que incomoda o outro. Então, às vezes eu acho que é um defeito porque eu acabo colocando a pessoa num degrau que ela não quer estar. Então, assim, eu acho que às vezes esse é um grande defeito meu. Outro grande defeito meu é achar que eu sou responsável por tudo. Então, isso traz para mim um peso muito forte das coisas. Então, acho que é um defeito.
eu achar que eu sou a melhor, então eu não consigo contratar ninguém, porque eu acho que a minha petição é a melhor, eu acho que ninguém vai tratar com tanto afinco como eu. Então, assim, eu sou cheio de defeitos. Não sei qual é o pior. Mas você acha que isso que você colocou, principalmente por último, eu sou a melhor, e aí eu não consigo colocar outra pessoa para fazer aquilo porque eu entendo que eu faço melhor. Você acha que é possível de mudança ou é algo inegociável? Não, isso eu mudo fácil, entendeu? Mas é porque, não sei se você vai entender. Eu amo tanto o que eu faço, eu tenho tanta paixão naquilo, que às vezes as pessoas falam assim: nossa, você sai do escritório 11 horas da noite? Para mim não é problema. Para mim é bom. Mas passou a ser um problema quando começou a afetar a minha casa, porque o meu filho começou a sentir falta de mim. Perfeito. Meu marido começou a sentir falta de mim. Então, lembrei de outro grande defeito que eu tenho, que eu estava até esquecendo, a minha desorganização. Em tudo, gente, é em tudo. Desorganização é desde da casa, a parte financeira, a parte de desorganização total. Era, porque agora eu tenho um mentor que ele está me colocando no eixo, mas ainda está. É o que eu ia lhe perguntar nesse sentido. Quanto é gratificante para você, como satisfação pessoal, você começar a mudar esse jogo? Você sabe que outro dia eu chorei quando eu abri meu Sério Astreia? mesmo? Chorei. Chorei quando eu abri meu Astreia, meu Google Drive. Eu falei, gente, quase que eu sou palavrão agora. Como é que eu consegui? Porque você não tem noção do que era meu computador. Então, tinha arrumadinho as pastas? Tinha. Mas se eu tivesse aqui e acontecesse alguma coisa, eu jamais ia acessar, porque ia estar lá no meu outro, entendeu? Até porque eu nem sabia que eu podia fazer isso, sabe? Então, a desorganização. O Astreia, gente, o Astreia está funcionando lindamente. Primeira vez que eu consegui atender o cliente escrevendo no Astreia, para mim ali foi uma emoção. Conhecimento é tão lindo, né? Muda o jogo, né? Muda, Muda o total, jogo, né? total. E você vê que às vezes É isso, é por isso que eu falo, é um só pequeno. começa, só começa, vai de boa, que vai acontecendo. Outro dia eu chorei com isso. Eu falei, cara, É satisfação pessoal, você vê que você é capaz. e quando eu E consegui? ninguém fez por você, é você. E os 10% que eu consegui botar ali, gente, que tá indo. É isso. A sua reserva, tá? A reserva, e É. depois vai mudando, vai aumentando. Falando nessa parte como um todo, de conhecimento, de crescimento, o que que virou teu jogo realmente? Porque você, é o que eu falo de bagagem. Você é uma pessoa que tem muito de conexão com as pessoas, então você sabe conversar e com todo tipo de pessoa, de qualquer nível social, e isso está na tua vida. Então é muito mais fácil de você ter essa questão de conversa com o cliente e tal. Tá passando por outras coisas de conhecimento específico, adotou uma área que você ama, que você está tocando, e nós vamos já tocar em pontos específicos disso. Mas o que virou seu jogo, você entender que realmente você tem uma empresa na mão, que é o teu escritório. Sabe por que eu estou falando isso? Que aqui muitos outros colegas nos assistem, tem estudante, tem pessoas que estão começando a Sim. advocacia e infelizmente criam barreiras para o advogado que não ensinam isso para ele. Ele não tem essa visão, então eu sou mais um advogado. E aí você está na percepção do teu negócio, você tem uma empresa na mão. O que que mudou o teu jogo quando você teve clareza sobre isso? Tudo. Primeiro, a gente tem que tomar muito cuidado hoje na internet, né? Porque o Perfeito. que acontece? A galera tá cada vez mais forte, né, no speech de venda. Então, e eu era essa pessoa, tá, gente? Passava, eu arrastava para cima. Passava, eu arrastava para cima. Vai ficar milionária, arrasta para cima. E chegou uma hora que eu tinha muito mais, estava muito mais pagando, né? Porque eu não sei quantos que eu ia fazer, não, vou fazer esse, tava tudo lá, tá? A página do Hotmart estava lá lotada, não tinha feito nenhum. Então, assim, é, o primeiro ponto é você saber o que você quer. É o primeiro ponto. Segundo ponto é você ver o que que isso vai te agregar e o que que não vai. O que que isso vai ser positivo para você e o que que não vai fazer a diferença. A gente tem que ver sempre isso.
E não ir só na empolgação. Eu acho que você tem que ser racional. Eu não sou, né? Eu não sou uma pessoa racional, eu sou uma pessoa emoção pura. É dolorido para mim eu ter que ser uma pessoa racional, mas é, você começa a ver que se você não for assim, que se você não fizer isso, você não vai passar daquele ali. Você vai ser aquele escritório medíocre, você não vai conseguir é, organizar, você não vai conseguir juntar, você não vai conseguir ver o que, que você está fazendo de bom. Primeiro dia que eu fiz uma planilha para ver quantos processos eu tinha, acreditei. Quando você me ensinou as coisas do Astreia, perdi tanto tempo. Olha que é tudo tão fácil. Então, assim, você acreditar e querer ser uma empresa, tem dois pontos que você tem que fazer na vida. É se organizar e gostar. Eu acho que se você não amar o que você faz, você não vai conseguir. Perfeito, perfeito. E se você não se organizar também não, gente. Eu vou falar para vocês. Eu hoje era para eu estar num lugar muito, digo até financeiramente, tá? Vou falar financeiramente, abertamente. É, sabe o que eu estava enxugando gelo, né? O dinheiro entrava e saía, eu não sabia para onde. E tudo era tudo misturado. Hoje em dia eu já tô, eu sofro, tá? Porque entra eu quero gastar, mas não posso, tá? Eu sou capaz até de esconder e trocar a senha todo dia para não lembrar. Está lá. Só mexo no final do mês. Boa, tranquilo. Essa é a visão de negócio, porque não é teu, é da empresa. Sim. É o final do mês, porque ainda não é a minha hora. Minha hora é o final do mês, tá Agora, correto. até a minha cabeça entender que não Mas, era meu, mas você concorda que tudo faz parte de um processo? É o sim, início. Não adianta começar pelo final e falar assim, hoje com um toque no botão eu vou fazer tudo isso dessa forma. não, Não. não Passo faz. a passo, ponto a ponto, vai Até porque acontecendo. quando a gente começa a ganhar dinheiro, a gente acha que a gente pode gastar. É isso. Porque amanhã vai vir outro, mas não é, gente. Porque a gente gasta, você não tem ideia. Mas concorda que ensinam isso pra gente? Porque Ensino. é um mundo tão consumista que ensinam isso. Você ganhou, você tem que torrar ali rapidamente. A gente não tem essa visão, a gente vai aprender, né? A construção. Mas você falou aí dessa questão de ter a noção do escritório como empresa, tudo, para eu voltar mais especificamente aqui para o direito da saúde. Hum. E eu sei que é uma possibilidade ampla, com várias oportunidades. A gente trabalha com problemas diversos dentro do direito da saúde, mas eu sei que você é uma pessoa muito atuante com questão de home care. Eu amo. É isso que eu quero chegar. Por que você ama tanto essa temática? Eu sei que você começou a falar aqui que você teve algo muito próximo, tem algo próximo, que você tem um home care dentro da sua casa, né? E eu queria que você explicasse um pouquinho por que que você ama, por que que essa temática é algo que te motiva tanto. Eu sei que você faz com muito amor. Eu queria que você compartilhasse isso aqui. Então, lembra que a gente estava falando que eu consegui agora lidar com a morte de uma maneira diferente? Sim. Então, essa minha última cliente, ela me ensinou coisas assim que ela nem imagina. O home care, para mim, é uma forma humanizada da gente tratar o paciente. Então, assim, você vai para o hospital, aquele ambiente frio, a pessoa acaba ficando sozinha, porque a família tem que mudar uma vida inteira para ficar com a pessoa no hospital e não consegue. E aí tem dias que você não consegue ir no hospital e seu familiar fica lá sozinho. Só que muitas vezes esse tratamento pode ser feito em casa com a família. E a família participar disso de uma maneira muito mais ativa. E assim, e você não abandonar ou uma criança, ou uma pessoa idosa, ou seja, até uma pessoa da nossa idade, num hospital, podendo tratar em casa. E se a gente for fazer uma conta, é muito mais barato você manter dentro de casa do que no hospital. É muito mais barato. E eu comecei a ver, começou com a minha sogra, tá? Quando ela estava no hospital, ela era uma pessoa. Quando ela ia para casa para a gente cuidar, a melhora era exponencial, gente. Não tem por que ficar dentro do hospital. E aí eu comecei a trabalhar e estudar sobre isso, né? E aí começou a questão do tratamento humanizado, muitas discussões sobre isso. Eu comecei
haver questões de crianças, né? Que muitas crianças que ficam no hospital 4 anos, 5 anos em tratamento, que poderia ser feito isso dentro de casa. Fiz pesquisa. E foi um tema que eu me apaixonei. E cada vez que eu consigo isso, um home care, é você salvar uma pessoa de estar num ambiente em que podem ser os últimos dias dela, e dela, de repente, morrer sozinha. De repente, você não poder ir naquele dia. Eu acho que a gente vê os dois lados, né? É a família ativa, você não poder ir naquele dia no hospital e receber um telefonema que a pessoa que você ama morreu sozinha. Então, assim, o home care para mim hoje é uma forma de amor. E eu falo isso para mim, o home care, a gente conseguiu o home care, a família buscar o home care é uma forma de amor. Eu acho que, para mim, eu prego isso o tempo inteiro. Eu acho que quem me conhece sabe, todo mundo fala: você é maluca, você tem um home care dentro de casa, sogra, tu vai cuidar da sogra, tu é doida. Não, mas era, todo mundo falava, até a Tudo família dela, tu é maluca. tira a onda, né? E eu falo, gente, é tão libertador e é tão bom você conseguir fazer isso, você conseguir ajudar no tratamento, de você ver a pessoa assim, sabe, escorrendo uma lágrima e falando muito obrigado. Não, não, não tem, não tem, não tem. Eu acho que é isso, o home care para mim é uma forma de demonstrar amor, de demonstrar carinho, de demonstrar tratamento. Agora, não me venha pedir, por exemplo, já tive cliente de entrar no meu escritório, querer que eu ou conseguisse que a pessoa continuasse no hospital, porque não tinha espaço para receber, ou que ficasse com o home care sozinho na casa, numa casa à parte. Na verdade, você quer se livrar da pessoa, né? Então, nesse ponto eu não trabalho, gente. Falo, olha, você quer o home care, vai ser na sua casa. Pô, que legal, é bom você compartilhar isso, porque é um assunto muito sensível. E outra coisa, você que atua e que tá ali no dia a dia, sabe das dificuldades, se você tivesse que dar uma dica para quem tá ali, para o próprio beneficiário que pode estar assistindo, ou para os colegas que atuam, quais os principais pontos de atenção para quem vai entrar? Porque assim, banalizam muito essa questão de que Isso. tudo você acessa a justiça, a facilidade de conseguir certas coisas, e a gente sabe que a temática home care é algo que hoje depende de uma atenção especial, de um olhar especial, documentação mais do que outras temáticas especiais. Então, quais os pontos de atenção que você traria para eles? E eu falo sempre isso, tá? Sempre que eu pego uma ação de home care, eu bato com o cliente ponto a ponto. Por quê? É lógico que eu sou advogada do paciente, você sempre. Mas eu tenho que mostrar para ele que o plano de saúde também não tem a obrigação de cuidar por cuidar. Não é assim, a pessoa, eu não aguento mais pagar um cuidador, então eu vou pedir um home care. Não é isso, gente. Até porque se você perder a liminar, você é, pode entrar com uma ação de cobrança com você o que você conseguiu até então. Perfeito. Então, assim, eu sempre falo, home care, você precisa ter um relatório médico perfeito, um relatório médico que diga realmente o que você tem, se você realmente precisa e por que você precisa, tá? Não adianta você achar que, não, tá me dando muito trabalho, precisa. Tem que ser, é, tem que ser uma coisa redonda, gente. Tem que precisar de verdade, porque é, tem que ser uma pessoa que, além de depender 24 horas, não é do depender de trocar fralda, porque trocar fralda não é o papel do técnico. Então, tem todas essas nuances que a gente tem que saber. Eles trabalham com uma tabela, né? A nossa vida se resume numa tabela, que é absurdo. Mas e se você não fizer aquela pontuação, você não tem o home care, né? Então, Perfeito. você hoje até consegue derrubar essa tabela demonstrando a necessidade do paciente com traqueostomia, o paciente com GTT, o paciente, às vezes até o paciente só com Alzheimer, hoje a gente consegue. Mas desde que existam outras coisas por trás, a questão
A pessoa com Alzheimer tem muita questão de engasgo, de disfagia, então, é, essa questão pode levar à broncoaspiração. Então, são coisas que a gente são pontos sensíveis que a broncoaspiração leva à morte. Então, são coisas que a gente consegue trazer para dentro dessa tabela e derrubando a tabela aos poucos. Mas e você passa a ser um pouco médico, né, gente? Porque você vai saber de coisas que, quando você vai trabalhar o home care, você vai explicar a doença, você vai explicar o porquê. Outro dia eu estava me vendo fazendo um desenho da disfagia, como é que vai, como é que engasga, e aí dando uma aula ali. Você está explicando para o juiz, né? O juiz não é médico. O juiz não entende o que é aquilo. Exatamente. Aí o juiz brinca com a gente na pergunta quando que a gente se formou em medicina, É, né? é. Eu É falo, isso. no mesmo de quando você se formou. É, Eu porque digo, você também não sabe, mas eu tenho que te mostrar aqui um caminho. Ô, Ana, você trouxe essa importância do home care, desse relatório detalhado. E quando eu vejo a questão de relatório detalhado, eu sei que é uma parceria entre, primeiro, advogado e médico, que o médico ele tem que entender que nós estamos na mesma vibe de salvar a vida, sim, cada um dentro da sua especialidade, mas o objetivo comum é salvar vidas. vidas. Mas mais importante que isso, pelo menos na minha visão, eu quero saber a tua opinião, é a parceria advogado-cliente. Cliente. Porque você viu o tanto de informação necessária que você trouxe que depende diretamente do seu direcionamento com o cliente, até para você extrair informações. E você tava, quando você estava falando que eu estava lembrando daquela Ana, que se conectava com pessoas, essa relação interpessoal, que uma pessoa que cai de paraquedas nessa área não tem Não, essa percepção e não vai conseguir levar isso para dentro de um processo. O quanto você explora isso, essa questão sua de empatia com a família, empatia com o paciente, para trazer todas essas informações junto com esse relatório detalhado e levar para dentro de uma ação de home care. então, o que que eu faço sempre? Muitas vezes eu vou visitar o cliente, tá? Pô, que legal. Muitas, Conta isso que é legal, muito muitas bacana. vezes, Bacana. quando, o que que acontece? Tem clientes que a gente faz uma reunião online, né? Quando o cliente é do Rio de Janeiro, eu muitas vezes vou à casa. Pô, legal, Por Ana. quê? Porque ali eu tenho uma verdadeira ideia do que está acontecendo. Porque eu já peguei, lógico, né? O cliente vai te falar, não, tem isso, 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 e você chega lá, não tem. Então, assim, eu deixo sempre muito claro, porque isso é outra coisa, tá? Porque quando a gente começa, a gente não sabe dessas coisas. Então, se você é um advogado de liminar, como eu fui da primeira vez, eu não expliquei para o meu cliente naquela época que se ele perdesse, ele podia ter que pagar, porque nem eu Nada. sabia. Sabia disso? Vai explicar como. Então, assim, hoje em dia eu faço questão de explicar tudo. Eu sou muito desorganizada, mas eu também tenho a minha organização, tá? Porque eu tenho um termo em que eu mostro para o cliente tudo que ele precisa saber se a gente Boa. perder, tá? Porque a gente não ganha sempre. Hoje a gente tem ganho. Ganhando muito mais do É, que é, perdeu, mas tem o risco, e o tem, o risco ri- tem que tem que ser ser claro, né? isso mesmo. Então, assim, Perfeito. eu gosto de ir na casa do cliente, eu gosto de Que conhecer, legal. eu gosto de ver, eu brinco com o paciente. Tem pacientes que falam comigo ainda, mas tem pacientes que já não reconhecem mais. Então, assim, e eu trabalho sempre com o entorno deles também, tá? Não é sempre só uma pessoa, não. Quando é, por exemplo, o pai, eu tento trazer a esposa e filho, porque um vai complementando o outro. Aí, quando tem cuidadora, eu sempre falo, se quiser trazer a cuidadora, pode trazer para reunião. Porque a cuidadora é a que sabe mais. Essa é a grande verdade. Pô, que legal. Essa dica é muito importante, A hein? cuidadora, porque é ela que vai estar ali 24 horas. Porque a família trabalha. Não tem jeito, a família não vai estar ali 24 horas. Então, eu sempre converso muito com a cuidadora. Eles têm acesso direto a mim. Tem pacientes que às vezes me ligam e falam assim: o plano não entregou a comida, que é a comida industrializada, né? Eu sempre tenho sobrando em casa. Eu falo: olha, se precisar, eu tenho aqui, eu trago para você. Eu tenho uma cliente que é essa dos 45 dias, que eu parei no hospital. Outro dia ela me mandou uma caixa de 12 de alimentação. Eu falei, mas não precisa, eu recebo do home care. Ela falou assim: não, mas eu recebi a mais e quando eu precisei você me deu. Olha que legal essa visão. Tá vendo como a gente muda o mundo? Muda. São Aí, pequenos gestos, tá vendo? aí eu peguei essas e eu dei também. Eu É, dou. mas é E assim isso. vai. Então, assim,
a minha relação com eles é muito boa. Passa a ser uma relação familiar, tá? Porque eles me ligam, eles me dão, olha, foi pro hospital, o que que eu tenho que fazer? E vai sempre. Aí, tudo que vai acontecer, eles me ligam para saber o que que eles podem fazer ou não podem. Engraçado isso. Pô, que legal você compartilhar isso. Veja, como é bacana a gente conversar com um especialista de verdade. Hoje a gente tem muito especialista de rede social. Sim. E nós sabemos que a rede social ela aumenta o alcance, tem que ser utilizada pelo advogado, mas não só tá ali se mostrando. Você tem que saber o que você está fazendo. Quanto mais você sabe o que você faz, melhor você consegue transmitir, porque na rede social nós somos realmente influenciadores. Sim. E influenciadores do bem, com informações que uma especialista está trazendo aqui para vocês, alguém que atua na prática, realmente capacitada, domina o que está fazendo e estuda todos os dias para melhorar. Todo Então, dia. por isso que essa informação que você traz é de suma importância aqui, e é isso que a gente tem que ter esse cuidado. Esse ponto que você traz, desde a tua primeira ação, que você não era a melhor advogada para fazer aquilo, e você fez com as ferramentas que você tinha, mas você ter, só de você ter essa exata noção, mostra a responsabilidade que você tem com a sua profissão. Advogado tem que estar todo dia ali ligado com a responsabilidade social que ele tem. Da mesma forma que a gente muda vidas, a gente prejudica Prejudica. e muita vida de uma pessoa se ele não tiver isso. Você tem isso muito claro. Então, essa forma de você trazer, essa forma de você expressar é muito importante, porque faz você crescer todo dia. Todo dia. Eu vou estudar todo dia porque eu tenho que ser melhor todo dia. A Ana de semana passada já não é a mesma Ana que Não. hoje. Você precisa ganhar, precisa crescer. E aí você começa a ver que, assim, você tem outros elementos. Eu adoro ver, por exemplo, eu sempre peço para me mandar o prontuário do paciente, Boa, porque boa. você ali também você consegue extrair uma série de informações que a família não tem conhecimento. A conversa com o médico, porque muitos deles ligam, né? Muitas da família colocam para conversar. O médico não gosta muito. Eu não sou a advogada que manda uma listinha para o médico assim, o que que precisa constar. Eu não faço isso. Eu também não gosto que ninguém faça isso no meu trabalho. Ah, como que você conduz? A cliente me pergunta assim, o que que tem que constar no relatório médico? Eu falo para ela o seguinte, fala para o médico que ele precisa colocar um relatório onde ele realmente disserte o que o paciente dele tem. Qual é o diagnóstico e o prognóstico dele. Não pode esquecer do CID, e não pode esquecer do que ele vai precisar. Porque se o seu médico vai passar o seu familiar um home care, ele tem que me dizer o motivo que ele quer esse home care. Mas ele tem que botar esse motivo detalhado. É isso, perfeito. Eu não mando cartinha para médico, não mando. Isso eu falo, as pessoas falam, não, mas tem médico que acha que é legal. Não mando cartinha para médico. Como o médico também não vai me mandar uma cartinha. Para você peticionar, né? Não vai. Então, É assim, isso, cada um no seu quadrado, né? exatamente. Boa. E eu falo para o médico assim, quando o médico me liga, ele pergunta assim, precisa colocar mais alguma coisa? Eu respondo, o que que o senhor acha que está faltando? Aí tem uma coisa que eu falo sim, eu falo, olha, tem que colocar que tem risco de morte, porque eu posso entender, mas o juiz pode não entender que se ele broncoaspirar, pode morrer. Isso, coloca aí. Então, sim, se você puder colocar a palavra urgente e morte, ok. Porque tá ligado, não é uma palavra solta. Não sou eu que tô querendo gente, mas se você escreveu isso, se acontecer isso, não é evidente para você que é médico, só que o juiz não tem essa. Exatamente. Então coloca, se é isso, é isso. Eu faço É exatamente isso. diferente do assim, eu quero, coloque isso. Eu falo, olha, eu preciso da palavra urgente e morte. Cabe nesse relatório? É isso que vai acontecer? Aí o médico fala, é. Falei, então você coloca aí onde é que você acha que vai ficar melhor. Show de bola, Eu não, gostei. eu não gosto desse negócio de vir com o médico, eu tenho que falar o que, que o médico tem que colocar, porque depois eu vou falar, cara, eu vou estar inventando um relatório. Parece que tá interferindo. Parece não, você tá interferindo. Coloca o que é. Se você colocou o que é, você sabe. Você é a Exatamente. pessoa mais indicada tecnicamente na tua profissão para falar o que é, Eu não sou falei, você eu. vai saber onde é que vai colocar o urgente e a morte. Boa. Eu não mando E cartinha. flui bem para você. Flui. Ótimo. Flui porque eu fico imaginando alguém me mandar uma cartinha do que eu tenho que fazer.
Tá Eu não vou ótimo. gostar. Vou tratar as pessoas do jeito que eu gostaria. É Não ótimo. mando carta. Adorei. Você vê que legal. Nós falamos do home care, que é o que você, uma temática que você Eu gosta, amo, amo. embora você faça muita coisa no direito da saúde, que eu sei, mas é algo que você gosta muito. Mas você vê, a gente não falou em fator grana nenhuma. Veja como o propósito, a É, grana vem, é consequência. Veja quanto é melhor você verdade. fizer e vai, é tranquilo, a gente passou, porque o caminho não é inverter. E muita gente inverte isso. Eu vivo pela grana. Não, eu Não, vivo a pelo grana é meu propósito e a grana é consequência. É consequência. E não é consequência. nenhuma hipocrisia, não é nada. E vem naturalmente. Ana cobra muito mais hoje, sim. Agora eu estou falando de grana, cobra muito mais. Vai aumentar a cobrança, porque cada vez ela domina o que ela faz. Sem perder o propósito dela de atender esse cliente de home care, que nós estamos falando da melhor forma possível, com a expertise dela, com o conhecimento dela, porque ela é muito boa no que faz. Lembra aquilo que você gosta de ser Eu muito bom no que faz? gosto. Você é muito É. bom no que você E tem faz. uma coisa, você como direito da saúde, você acaba tendo que cobrar bem sim, porque você trabalha 24 horas, tá? Porque o seu cliente vai te ligar de madrugada. Eu tenho cliente meu, por exemplo, de home care, que me liga de madrugada porque o paciente vai ser internado. O que que tem que fazer? Concordo, o atendimento é personalizado, você tem o acesso e com o meu conhecimento vou resolver o seu problema e por óbvio que eu vou ser remunerado da melhor forma possível. E isso acontece. E, E tá tudo bem. e não é o legal da tua profissão? Sim. Pô, foi sensacional. Você compartilha. Agora, já para quebrar, porque você não está pensando nada, Lá vem ele. não, paramos aqui o assunto jurídico, vamos voltar aqui para algo importante, nós vamos fazer aqui um bate pronto, Ixi, jogo rápido, é o que vem à cabeça. Ana, agora eu quero Ana sincericídio. Então, tá. veio, Vai. bateu, toca o barco. Eu não suporto. Ah, bora! Eu não suporto safadeza. Eu adoro, Vida, eu não respeito, hipocrisia, tenho respeito por, valores, pessoas, meu sonho é, ver meu filho realizado. meus medos são, Não conseguir alcançar. é, Ai, gente, fugiu a palavra. aí, Não conseguir dar o meu melhor. morro de rir quando, Ai, gente, quando eu sento na mesa, a gente começa a falar besteira. Aí vai, aí vai. defina Ana Joaquim em uma palavra. Felicidade. Show de bola. Como todo podcast tem uma forma, o nosso aqui é diferente. E aqui, por mais que eu fale mais do que qualquer outra pessoa, é uma característica desse entrevistador, mas aqui você tem direito Ah, a mudar de local comigo. E é isso que você vai fazer agora. ah, Você tem direito a me fazer 3 perguntas. ah. E o único compromisso nosso é que você pode perguntar o que você quiser. O máximo que vai acontecer, eu falo assim: não vou te responder isso, mas perguntar, você pode perguntar o que você quiser. Então, fica à vontade. São 3 perguntinhas que você tem direito a fazer. Qual o seu maior sonho? Ser feliz. Ele já estava pensando nisso Ser antes. feliz. Sua maior realização. Transformar a vida das pessoas. E está sendo uma realização diária, em todos os aspectos. Na versão advogado, quando eu cuido do meu cliente, e na minha versão professor barra mentor, porque eu acredito na potencialização. Então, quando eu transformo a vida de um dos meus mentoreados, dos meus alunos, e eles vão reverberando isso, ali é a realização diária. Isso dá um prazer enorme. Qual é? Ela pensou muito nessa pergunta. Me deu até medo agora, viu? Não. É porque assim, a gente vê esse cara grande assim, esse gigante, acha que é uma pessoa inalcançável, né? E quando a gente conhece, quando eu conheci, para mim era inalcançável, né? Porque a gente via como eu era fã. Quando eu conheci pela primeira vez, eu falei, gente, fiquei até Maluquice. nervosa. Hoje, você
já chegou num patamar como advogado, reconhecido dentro do direito da saúde, como professor também, como mentor também. Dentro disso, se você hoje tivesse que escolher uma posição entre advogado, Caramba, professor em geral ou mentor, você escolheria e por quê? caramba, eu nunca pensei nisso, hein? Mas eu não vou fugir, não. Eu escolheria mentor. Sabe por quê? Eu amo advogar, amo. Advogar tá nas minhas veias. Eu sou advogado mesmo, de verdade, aquele que coloca o avatar e ama o que faz. Só que eu acredito em transformação. Então, se eu for o melhor mentor, eu vou transformar um exército de advogados que vão continuar advogando com aquele amor que eu tenho, porque é o que eu transmito. Exato. Eu só consigo ensinar ou passar a experiência daquilo que eu faça. Então, eu ensino a essência do que eu faço. Se eu consigo transformar a vida daquelas pessoas, incutir nelas só isso, tá ganho. Sabe aquela questão da satisfação de zerei o gamer? Sei. É isso. Então eu escolheria ser mentor. Olha que eu nunca tinha pensado nisso. E tua pergunta foi muito legal, mas escolheria isso porque quanto mais hoje, principalmente no direito da saúde, nós tivermos profissionais que acreditem no propósito, e propósito verdadeiro, não a banalização da palavra propósito, mas de verdade. Preocupação com o cliente, em resolver o problema dele, e dar esse apoio do cliente que liga. Desliga, desliga, não tem Tá jeito. ótimo, tá tudo faz parte do jogo. Quanto mais eu tiver isso, melhor vai ser a área, a gente vai crescer, vai aprender mais e toca o barco. Então, mentor. Satisfeito com as suas perguntas? Eu queria outras, mas não vou Te dou fazer, direito a não. mais uma. Mais uma? Só porque você é especial. Vou te dar direito a mais uma. Bora. E você não aceita? Falsidade. Eu aceito a pessoa sincera, verdadeira, que me diga até algo que eu não vá gostar. A gente não recebe bem determinadas coisas, porque a gente tem uma visão nossa de mundo, e talvez a gente esteja totalmente errado, mas naquele momento, quando a gente recebe. Mas eu prefiro e acredito em pessoas verdadeiras, amigo de verdade, aquele que senta com você e fala o que precisa. Quando a pessoa usa subterfúgios ou faz algo diferente disso, sendo falsa, dissimulada, qualquer característica nesse sentido, eu já não aceito isso, porque eu não acredito nisso, não é minha visão de mundo, não sou assim, e acredito que isso não contribui para nada. Eu não admito isso. Seja real, seja você. Não gosto, não gosto. Não estou contente, não estou contente. O que você está fazendo talvez está me prejudicando. Ótimo, vamos ali acertar. Tudo é passível da gente Sim, colocar as coisas no devido lugar. Mas quando você faz de outra forma, acho que a gente perde algo que. Quando dizem que relações, confianças é um cristal, é eu mesmo. acredito muito. E quebrou aquilo ali, você pode até respeitar alguém e voltar, mas não é a mesma coisa, porque cristal você não consegue grudar aquele troço. Então, é isso, acho que atrapalha todas as relações. Tudo que é as claras, transparente, você modifica o cenário. Combinado não sai caro. É isso, é tranquilo. A vida, por mais difícil que ela seja, ela tem coisas que são básicas. O ser humano é que dificulta. Exatamente, Então é simples, então seria exatamente. isso. Show? Show. Teve alguma pergunta aqui que eu não lhe fiz nesse Não, podcast extenso? teve, Teve. Então teve. diga, você tem direito a falar até da pergunta que eu não te fiz. Você não me fez a pergunta qual é o ambiente que me faz crescer todos os dias. Olha, tá fazendo a pergunta para fazer propaganda aqui no podcast. Eu Vai que nem ia eu ganho um perguntar. desconto, vai que eu Tá ganho um querendo um desconto. desconto. O quanto um ambiente certo mudou a sua vida? A mesma coisa de forma diferente. É, gente, muda total. Muda total porque é nesse ambiente que você cresce, é nesse ambiente que você troca, é nesse ambiente que você mostra que você tem fragilidades e que você precisa de ajuda e a gente torce um pelo outro. Então, assim, você tá na mesa certa. No caso, a minha mesa certa é na mentoria do Edu. Não pedi para fazer propaganda. É na mentoria do Edu. E eu tive um crescimento, assim, em 3 meses que
Saiu da curva. É impressionante. Saiu da curva. E hoje eu vou voar, né? Eu tô voando, tô trabalhando muito, tô organizando a minha vida. E isso, graças a você, eu te agradeço. Coração, você sabe que você é uma pessoa que eu vou levar para minha vida. E se alguém quiser ter um mentor, gente, para chamar de seu, tá aqui. Eu agradeço muito ela ter feito a propaganda aqui da minha mentoria, mas eu quero falar algo diferente da mesa. Hum. A mesa da mentoria é algo muito lindo, maravilhoso para mim, é algo assim, hoje me fizeram essa pergunta e eu sou alguém muito feliz com essa mesa. Sou mesmo. Realizado, feliz, leve, é um propósito meu, um projeto de vida, essa nova mentoria do jeito que eu formatei. Mas o mais importante para mim, a mesa mais importante, foi a mesa que você me proporcionou na semana passada, que você me deu a oportunidade de estar sentado com a sua família, com os seus amigos. Então, essa mesa é importante para mim. E a mesa que nós estávamos ontem. Você Ontem. estava lá comigo, com a minha família, porque é isso que a gente leva nas relações. Mentoria, curso, é muito importante para o crescimento. Eu adoro que as pessoas cresçam, mas essa mesa é que me faz zerar o game e falar assim: deu certo, porque o que a gente leva da vida são essas relações verdadeiras, a amizade Amizade, com verdadeira. Então, certeza. assim, eu tenho certeza que não é qualquer pessoa que você puxa a cadeira para colocar ali e sentar a sua mesa da mesma forma que eu penso o mundo. Então, se eu sentei ali, se você me permitiu, é porque realmente a gente se conectou de alguma forma e deu Com certo. certeza. E da mesma forma eu te recebi. Então, essa é a mesa mais importante para mim, assim, que eu não troco por nada. É essa mesa. Então, eu te agradeço demais pela amizade, pela pessoa que você é, o Eita, vai quanto. Não chorar. vai chorar, não, segura a onda. Pela pessoa que você é, a admiração de você estar aqui, participou do podcast. Você sabe que esse é um projeto que eu pensei muito para fazer isso nascer. Então, você está aqui é o mais importante para mim, porque hoje você não está na condição aqui de um advogado, você está na condição aqui de uma amiga, alguém que eu admiro, alguém que eu aprendo, porque não pense vocês colocam como mentor e hoje a internet aí tá cheio de mentores, o mundo digital cheio de mentores, mas o mentor, ele só cresce se ele aprender com os mentoreados dele e com as pessoas que estão em torno dele. Eu aprendo muito, então você é uma pessoa que eu admiro, gosto demais que você é verdadeira, verdadeira. E foi ótimo estar aqui com você. Muito obrigado por ter aceito o convite. Você gravaria amanhã e você ficou para gravar. Nós estamos aqui, ó, estendemos aqui a gravação, período da tarde. Comprei roupa, gente. Comprei roupa. Comprou roupa para participar, porque assim, curtiu o momento, queria fazer, estava aqui. Isso que a gente leva. Esse local é para isso. Então, Muito muito obrigada. obrigado. Foi um prazer enorme ter você aqui, Ana. Muito obrigada, adorei. Tamo junto. Fechamos, direção.